Olá pessoal, estamos começando mais um Tributos de Direito. Ao meu lado aqui, meu amigo Rogério Davi, como é que você tá? Tudo bem, Júlio? Bem-vindos todos e todas aqui a uma nova edição do Tributos de Direito Podcast. E hoje o tema promete, né? A gente tá com um especialista aqui num tema É, famoso aqui, que né? afeta a vida de todos os brasileiros, né? Tanto na receita quanto no custeio também. E já esqueci também, o que a gente tem que fazer? Para você se inscrever no canal, para você dar o like também, compartilhar esse conteúdo com seus amigos que se interessam, que gostam do direito tributário, com uma conversa descontraída que traz muito conhecimento para quem nos acompanha. Então, eu acho que é a hora de a gente revelar quem é o nosso convidado, né? Primeiríssima prateleira do direito tributário brasileiro. Professor Fábio Zambit, como é que você tá, professor? Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Meu amigo Fábio Zambit. Fábio Zambit é professor associado de Direito Tributário da UERJ, advogado, foi auditor da Previdência, né? Foi da Previdência? Isso. Da Previdência, best-seller. Acho que todo mundo que aprendeu Direito Previdenciário aprendeu no curso de Direito Previdenciário do professor Fábio Zambit. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é extremamente importante, um tema que há um tempo atrás, eu me lembro nos anos 90, ali no final dos anos 90, 2000, se falava muito em falência da Previdência, falência da Seguridade. O professor Fábio Zambit vai falar sobre justamente isso. A gente vai debater aqui, conversar, né? A gente vai conversar sobre o financiamento da Seguridade. E também só um detalhe aqui que o professor Fábio estava na minha banca de mestrado aqui, quero agradecer lá a nota alta, que ele me deu a nota mais alta, né? Claro que não, sem nenhum tipo de favorecimento. Foi ali realmente ele na defesa perante a banca da minha Merecidamente. Depois tu paga o... depois eu vou... O Fábio gosta de vinho. Desliga o microfone aí. Depois manda o vinho pro Fábio. O Fábio... Se bem que eu chamo... Vou te chamar de Zambit. De Zamba, Isso de Zamba pode não chamar pode, de Zamba não Zamba. pode, A não gente chama pode. de Zamba. Não. Zambit, contextualiza pra gente esse problema do financiamento da Seguridade. Ainda mais que vem a reforma, aí também vai mexer nisso. Como é que tá tudo Sim. isso aí? Primeiro, quando a gente fala em seguridade social, né, especialmente no Brasil, a gente está falando do arcabouço protetivo que o Estado brasileiro patrocina em prol das pessoas, os trabalhadores, dependentes, essa é a ideia. No caso particular brasileiro, isso abrange não só a previdência propriamente dita, né, mas também a assistência social e até a saúde pública universal. São três eixos importantes de atuação, né, necessários, mas tem a questão importante, claro, do financiamento, né, já que não cai do céu, nem nasce em árvore. E aí o interessante é que essa problemática está longe de ser nova, né, tanto no Brasil como no mundo, porque a ideia do Estado assumir novas atribuições, encargos no segmento protetivo, é algo que ganha força, especialmente no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Na verdade, isso já havia desde o século XIX, mas após a Segunda Guerra se desenvolve. E há essa questão de, bom, e aí, como é que a gente vai pagar esse negócio, né? E aí, a gente que trabalha muito com tributo, discute isso, né? A gente pensa o seguinte, pô, olha só, num modelo ideal, né? Se a gente fosse rascunhar do zero o Estado brasileiro, a gente poderia dizer o seguinte, olha, o tributo que vamos ter aqui no nosso Estado hipotético serão impostos e taxas. E isso já resolve. Vamos cobrar imposto sobre manifestações ali de riqueza, né? Não vinculada, né? É isso, renda, consumo, patrimônio e, eventualmente, taxas ali quando há algum serviço público específico e divisível, atuação do poder de polícia, que é uma cobrança até mais justa, né? Já que aquela pessoa que está demandando do Estado aquela atuação, então ele é que pague, né? Tem um aspecto contraprestacional. E aí dá para dizer, olha, só isso resolve. Só que quando o Estado Social começa a se formar, qual era a dificuldade que havia? E que há ainda hoje, né? Se a gente perguntar aí na rua, né? Olha, fulano, o que você acha que acontece com o imposto que você paga para o Estado brasileiro? Acho que a maioria vai dizer que, pô, você joga isso no mar, né? Você é desviado, isso vai sei lá para onde. Ou seja, o contribuinte médio já não é de hoje, né? Perdeu um pouco essa percepção de que o tributo, o imposto em particular, é um aspecto absolutamente necessário para o Estado desenvolver as suas atividades e garantir prestações básicas a qualquer um de nós. E aí o governante olha, pô, se eu for aumentar os impostos, que seria o caminho natural para estabelecer o Estado Social, isso não vai dar certo, né? Vai ter revolução, enfim, eu cortar minha cabeça, não vai dar. Guilhotina. Guilhotina. Né? E justamente na França, né? França, que cresceu muito essa ideia da parafiscalidade, né? Olha, vamos fazer diferente, vamos criar um outro negócio aí
Não vamos chamar de imposto, já é um nome feio, né? Imposto, assim, imposição, vamos chamar de contribuição. E vamos dizer o seguinte, olha só, gente, esse dinheiro a mais aqui que eu estou cobrando, ele vai ser carimbado, vinculado a essa finalidade específica que você, sociedade, está demandando, né? Que é previdência, assistência, saúde, para garantir que esse dinheiro vá para lá, inclusive, não sou nem eu, o Estado, que arrecado isso, né? Tem aqui uma autarquia, fundação que vai fazer esse negócio, e pronto. E aí isso, de certa medida, deu certo, né? Isso evoluiu na Europa, essa ideia de parafiscalidade, né? E aportou o Brasil também nesse contexto. É até engraçado que a doutrina clássica brasileira, o direito tributário, ali, Omar Balieiro, era um pessoal que perdia a linha quando falava de contribuição, né? Que dizia, pô, isso aí você pegou o imposto, botou uma peruca e tá chamando de outra coisa, né? Mas, enfim, o fato é que isso funcionou, se estabeleceu no Brasil, se consolidou e a Constituição de 88 segue lá com as contribuições, né? O artigo 195 fala lá das principais em matéria de financiamento da Seguridade Social. E aí tem lá as contribuições das empresas, que são as principais, né? Sobre a folha de pagamento, sobre o faturamento e sobre o lucro, essas três aí de competência federal, que já é uma arrecadação substancial, né? Mas que tem se mostrado deficiente à medida que os anos aí vão passando, por vários motivos, dentre eles os encargos previdenciários que tendem a aumentar em virtude do envelhecimento da população. A população brasileira, ela hoje evidencia um envelhecimento rápido aliado a uma retração de natalidade, ou seja, menos brasileiros que estão nascendo, né? Você acha que esse é um grande problema? Isso faz parte da equação que a gente... Atuarial, seria a ver com a atuarial? Exato, exato. Porque o que acontece, né? Quando a gente fala em especial de previdência, isso vai para assistência e saúde também, mas mais previdência, né? Normalmente, isso é a praxe no mundo, não é só no Brasil. A geração ativa, né, nós aqui trabalhando e tal, a gente contribui e paga os benefícios da geração passada. Essa é a ideia, é o chamado pacto entre gerações, pacto intergeracional. E aí a perspectiva, claro, quando chegar a nossa vez, né, quando a gente estiver lá idoso, etc., vai ter alguém aí trabalhando e pagando as contas. Só que quando a população envelhece e a natalidade cai, né, a pirâmide etária deixa de ser uma pirâmide, ela vai paulatinamente se invertendo, né? E aí daqui a pouco a gente tem cada vez menos pessoas contribuindo para manter benefício de uma gama cada vez maior. E aí a coisa tende a não se manter, né? A gente vai ter mais idoso, a gente vai ter mais idoso, é isso? É isso. Mais idoso e menos isso. adolescentes, jovens Sim, chegando. sim. Pra vocês terem ideia... Está ferrado, então, porque os jovens já não querem trabalhar muito, né? Geração neném. Tá aí, tá vendo, né? Do ponto de vista assim, demográfico, né? Aí. Para a população ficar no 0 a 0, digamos assim, não aumentar nem diminuir, cada mulher tem que ter em média 2,1 filhos. Nossa. Claro que isso é média, né? Mas o Brasil hoje já está abaixo disso, tem em torno ali de 1,5, 1,6. Então a perspectiva da população brasileira no contexto atual é envelhecer e diminuir. E aí você pode dizer, pô, isso é até legal sobre alguns aspectos, ambiental e etc, já tem muita gente no mundo, mas do ponto de vista protetivo, né, a gente enfrenta uma dificuldade. Como é que a gente vai pagar essa conta? E aí tem soluções que surgem, vamos manter esse sistema aí de financiamento, desses tributos, essas contribuições, mas vamos migrar para o modelo capitalizado. Ou seja, agora cada geração por si, né? Então a nossa geração vai botar um dinheiro num fundo, é bom que isso vai ser investido, né? Vai render juros, e lá na frente vai pagar o nosso benefício. Só que isso é longe de ser uma solução ideal, né? Primeiro tem um custo de transição, que é basicamente o quê? Se a gente fizer isso, quem é que paga o benefício da geração passada? Que a gente está pagando, né? Vai ter um vácuo aí que alguém vai ficar sem, né? Não tem como, né? O custo de transição, a gente teria que pagar o nosso benefício da geração passada. Não dá pra... que já trabalhou. É isso, como é que vai deixar esse pessoal sem benefício, né? E aí outro aspecto esse modelo capitalizado, ele traz outros riscos também, né? Porque ele sofre também com o envelhecimento populacional e a retração da natalidade, que traz impacto na economia, e a economia vai mal, o modelo capitalizado vai mal, a inflação pode ser um problema, perdas econômicas, no modelo capitalista ele tem crises cíclicas, né? Sei lá que estudou Piketty viu esse negócio, né? E aí imagina, olha, pela previsão aqui do meu modelo capitalizado, eu me aposento ano que vem. Aí vem uma crise, guerra no Irã, etc. Olha, o meu fundo perdeu 30% dos ativos. Aí o administrador fala, pô, Fábio, trabalhei mais de 10 anos, quem sabe, se Deus quiser,
você recupera e se aposenta. Então, enfim, tem muitas variáveis aí complicadas, né? E aí há essa premência de uma eventual revisão do modelo de financiamento da Seguridade Social. Porque quando o modelo entra em crise, né, e a realidade brasileira e mundial vai muito nesse sentido, não tem mágica, né? Ou a gente aumenta os requisitos de elegibilidade para o benefício, ou seja, mais idade, mais contribuição, etc., ou diminui o valor do benefício que será pago, né? No caso da saúde e da assistência, diminui a abrangência do modelo protetivo, ou aumenta a contribuição, aumenta a receita. Então, a gente aqui que trabalha com isso, né, tende a focar no que pode ser feito, né? Uma eventual adequação do nosso modelo de financiamento da Seguridade Social. O Bolsa Família está nesse contexto também? Sim, da Seguridade. Então, também financiado pelo PIS, pelo COFINS, por esses tributos. Sim. O Fábio, me explica um negócio aqui. O modelo de capitalização é uma alternativa. Seria. E qual é o modelo atual? Não é capitalização? Não, hoje quase todos os modelos públicos de previdência do mundo, né, trabalham na chamada repartição simples, que é esse pacto entre gerações. A geração ativa hoje, pagando o benefício da geração pretérita. Até porque, imagina o seguinte, né? Imagina quando a Previdência nasceu, porque uma hora o Estado assumiu aquilo e começou a conceder benefícios. Década de 30, não foi? Aqui no Brasil começou em 1923. Então antes as pessoas não se aposentavam, né? É isso. Aí imagina o Estado brasileiro, ou o Estado qualquer, criando hoje. Aí como é que você vai estabelecer isso? Olha, estou criando hoje, você aí idoso, amigo, sinto muito que eu criei hoje, só vai se aposentar quem está nascendo agora. Não, lógico que não, né? Você acaba beneficiando essa primeira geração, que é a geração que ganha, digamos assim, entre aspas, né? Essa proteção já gerando a dívida para outra geração que está começando a trabalhar. É a geração que não contribuiu. É isso. É isso. E assim, não tem como fugir disso. Mas essa geração, se a gente pensar lá em 1923 para hoje, essa geração já Não, já foi. Já foi. Já não está mais entre nós, talvez. A maioria. Que se aposentou em 23. Mas aí que tá, começou assim, né? Primeira geração bonificada, digamos assim, a segunda contribuindo, aí vem a terceira contribuindo para essa, e assim vai, né? Você sempre sempre faltando alguém ali. Sempre tem essa e cadeia. Aí, se não nasce mais ninguém, não tem mais quem contribuir. Exato. Mas, em suma, hoje, eu diria que o consenso da literatura internacional sobre isso é que a capitalização é mais parte do problema do que da solução, em virtude dessas dificuldades todas aí que se apresentam, né? E aí a questão é, tudo bem, entendi que capitalização está longe de ser adequada, mas o que a gente faz então, né? Já temos CCLL, né? Que já é para isso também, contribuição. Quer dizer, não tem mais de onde inventar arrecadação. Folha de pagamento também, né? O próprio PIS/COFINS sobre importação também, imagino que deve ter também o carimbo ali. Sim. Não, o PIS/COFINS inteiro é para a Seguridade, não é? Isso é outra discussão também, né? O que acontece? As contribuições, elas foram criadas nesse contexto, né? Até um tanto quanto político, né? De convencer a sociedade a pagar mais tributos sem reclamar muito. Muito resumidamente, né? Seria essa a ideia. Só que, com a Constituição de 88, né, o que aconteceu? Há ali muitas contribuições que têm destinação privativa para a União, tributos de competência privativa da União, e, ao mesmo tempo, a União tem vários impostos, né, e, como a gente sabe, grosso modo, metade daquilo ali dos impostos, a União divide com estados e municípios. E aí, nos últimos 20 anos, o que a gente nota muito claramente no Brasil é que a União, ela propositadamente infla a receita de contribuições sociais, que aí não tem que dividir com estados e municípios, mas em tese isso teria que ser voltado à Seguridade Social, e aí cria o quê? DRU, desvinculação de receitas da União, né? Que é uma questão que a gente vê aí volta e meia nesse sentido. Por quê? Eu quero todo esse dinheiro só para mim, mas eu quero aplicar em outros lugares que não seja Seguridade, então inventa essa desvinculação. Então, em tese, né, a dinâmica da contribuição, qualquer contribuição social, seria uma vinculação exclusiva, integral, 100%, à manutenção da Seguridade Social. Mas desde a criação da DRU, isso se perdeu. E aí, na minha perspectiva, seria um desvio de finalidade dessa contribuição, aliado à fraude ao Pacto Federativo, né? Porque está deixando o município e o Estado de fora isso, da repartição de receitas. É isso.
Mas a DRU ainda está em vigor? Tá, né? Aí o que acontece? Eles Prorrogou, restabelecem, né? cancelam, 76, eu acho. acaba no 74. ano tal, aí chega lá, prorroga de Prorroga. novo. Então, enfim, tá nessa novela aí, né? Eu cheguei a sustentar no STF, inclusive, que DRU seria inconstitucional por representar a violação ao Pacto Federativo. Perdi 10-0, não foi 11 que alguém votou, que alguém faltou no dia. Mas não deu certo. Mas, E aí, mas enfim, o Fábio, agora me isso. preocupa um negócio, assim. Se a DRU, lá atrás, foi declarada constitucional, isso, e então eu posso desvincular as receitas da União para Por outra finalidade. a União fazer o que ela quiser, né? Sim. E, principalmente desvincular seria desvincular as contribuições sociais, né? Porque imposto Não, não tem isso em vinculação. tese Isso é só para as isso. contribuições. Isso. Como é que você vai ficar com. Não sei se você chegou a refletir sobre isso, mas como é que vai ficar isso para a reforma tributária? Porque você tira o PIS/COFINS e substitui por uma CBS. O que acontece, né? Isso é outro problema. Na minha opinião, a reforma tributária perdeu uma oportunidade de acabar com esse negócio e botar só um IBS. Para que CBS? Porque o IVA dual tem lá não sei aonde, no Canadá. Não, mas olha só, é outra realidade, né? A gente está dando aqui... Acabar com... Agora eu fiquei curioso. Acabar com o CBS? Sério? Assim, Em termos de sistema, de estrutura, né? Não minha precisa... ideia hoje, né, é que a gente não precisa de contribuição. Que a ideia de contribuição seria a manutenção da parafiscalidade, da paraestatalidade, que seriam aquelas atribuições novas do Estado contemporâneo que até então lhe eram estranhas, né, como saúde, previdência, etc. Mas isso hoje é atribuição do Estado brasileiro. Isso tem que ser custeado com imposto. Como é que você explica que o Brasil tem RPJ e CSLL? Não faz o menor sentido, né? Então, enfim... Tinha que ser tudo imposto, essa é a ideia. E aí, dentro do orçamento, vamos lá, estabelecer as prioridades do gasto público, como o direito financeiro já do século XIX ensinava, né? Então, a gente pegou ali um remendo, buscando um incremento de receita para arcar com essas novas funções estatais. Isso acabou se transformando num monstro, né? Porque o Estado brasileiro começou a usar aquilo em benefício de receitas federais, em detrimento do Estado e município. A reforma tributária tinha uma janela de oportunidade ótima para acabar com esta bagunça, né? E falar, olha, agora vai ser só imposto. Eventualmente contribuição sobre folha dá até para discutir, mas enfim, o IBS poderia ser o único, mas não. E parte da discussão, veladamente ali, que não é totalmente apresentada, é porque CBS, né? Novamente, para a União garantir o dele. A razão principal é essa, né? Para que dois impostos iguais, dois tributos iguais, né? Um tem um dinheiro carimbado ali, vai para a isso. Seguridade Social. Aí, tipo, vamos melhorar o nosso modelo tributário? Sim, mas sem prejudicar o meu. Eu já vi uma palestra do professor Marcos Sintra, ele explicando que na concepção dele, os tributaristas lá da época do CTN, eles entendiam que cometeram dois equívocos, né? O primeiro foi separar serviço de mercadoria, e criou realmente uma confusão sem fim, né? Enfim, o que é Microsoft, o que é, não é? Isso parece que a reforma tributária conseguiu resolver. E o outro foi eleger a folha de pagamento, que realmente, às vezes, o cara vai contratar alguém, tem que pagar 33%, às vezes chega a 37%, dependendo do SAT, do RAT, aquilo tudo, né? Como mecanismo principal de financiamento da Seguridade Social. Você compartilha, Fábio, também dessa visão, que realmente a gente errou a mão na tributar pesadamente folha de pagamento? O que acontece, né? A tributação sobre a folha, ela é tradicional realmente, ela veio lá com o primeiro modelo previdenciário da Alemanha, do século XIX, porque qual é a ideia, né? A ideia é que o empregador ele seria um patrocinador compulsório dos benefícios que serão pagos a seus empregados. Então, você tem que pagar o salário do seu empregado e tem que pagar mais um pedacinho que vai ser, entre aspas, o salário dele quando ele se aposentar. Essa seria a lógica da contribuição previdenciária sobre a folha. Ela é muito criticada não só no Brasil como no mundo, mas o fato é que ninguém abre a mão dela, né? Porque é uma fonte importante de receita, especialmente para a Previdência, né? A contribuição sobre folha é tradicionalmente super vinculada, digamos assim, né? Porque a Seguridade, a Previdência, Assistência e Saúde, mas essa contribuição seria só para a Previdência. Aqui no Brasil, a gente tem uma carga realmente alta, né? É quase o dobro da média OCDE, né? Como Quase você o dobro, falou, chega aí 30%, porque ainda tem o Sistema S, Sistema né? S. Que pega uma carona aí nessa incidência. Mas qual é o problema que a gente tem também, né? A gente, ao mesmo tempo que aumenta a alíquota dessa contribuição sobre folha, a gente reduz a base de cálculo, que eu costumo dizer que é um negócio meio esquizofrênico, né? Que vai ali reduzindo a base, criando
benesses, olha, não incide sobre isso, não incide sobre aquilo. Aí vai transporte. E aí a base diminui, tem que aumentar a alíquota, né? E aí isso gera algumas dificuldades. Por exemplo, o trabalhador ele recebe lá R$ 3.000, R$ 4.000. Só que ali tem um monte de parcela que não é tributada. Então o salário de contribuição dele, real, é 2.000, não é 4. Aí quando ele chega lá na frente, vai se aposentar no máximo, a gente vê com quanto? 2. Ele olha aquilo, pô, mas eu recebia 4, tô ganhando 2. E aí o benefício previdenciário não consegue atender uma finalidade importante, né, que é justamente substituir a remuneração daquela pessoa em virtude de doença, idade avançada, etc. Esse é um problema. Outro problema é que há também determinadas parcelas em que a tributação é dispensada e que isso acaba beneficiando um determinado segmento econômico representado por grandes empregadores. E a gente tem questões ali variadas de abonos, prêmios, etc., que pequenos empregadores não têm como construir aquilo, né? Aí você vai dizer, pô, Fábio, você vive defendendo aí esses empregadores aí nesse sentido, mas aí o que acontece, né? Estava até brincando com o Júlio aí, como procurador da Fazenda, ele volta e meia tem que fazer um disclaimer, né? Eu, como professor, faço o meu disclaimer também, né? Quando pedem uma opinião legal, eu digo, olha só, gente, na minha perspectiva como acadêmico, a gente tinha que fazer como já aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, que esses benefícios acessórios à relação de emprego, que chamam de fringe benefits, isso aí tinha que ser tributado, na minha opinião, tudo. E é a praxe dos Estados Unidos e Europa. Se é o norte-americano, então a legislação lá do IRS, né, chega a dizer, tem que explicitar que cafezinho e rosquinho não é tributado, né? Porque senão até o café vai. Um negócio assim bem, bem rigoroso. Agora, o que eu falo também? Eu acho que é isso, mas só que o que a gente tem hoje escrito no papel, na lei, na norma, na Constituição, não é isso. Então, o caminho é alterar a legislação, né? É aquelas coisas que a gente aprende em hermenêutica, né? Aula 1 do círculo hermenêutico. Olha só, qual é a sua pré-compreensão? Nome chique para dizer o que você acha, né? Olha só, a minha pré-compreensão é que tudo isso vai ser tributado. Vamos olhar a lei? E a lei fala diferente. Então, volta, né? Vamos pensar diferente. A questão hoje é que a gente tem ali uma previsão constitucional que é restritiva, que é só rendimentos do trabalho que são tributados, diferente de imposto de renda, é uma confusão muito comum, que o fisco faz, inclusive. Ah, olha só, isso é um rendimento que ele recebeu e gera acréscimo patrimonial, logo tem que incidir contribuição previdenciária. Eu falo, você tirou isso da onde, querido? Porque a Constituição delimita a competência a rendimento do trabalho. IR não, rendimento do trabalho é o capital, tudo é tributado, então é uma base diferente. E a lei exclui várias parcelas, né? Então a gente tem que alterar o nosso marco normativo hoje para aí viabilizar essa incidência toda. Porque o que acontece, né? Eu estava discutindo isso num outro evento recente, a gente gera uma insegurança jurídica enorme, né? Que às vezes a administração tributária tenta atropelar o que está na legislação e dizer que aquilo tem que ser tributado porque tem que ser, porque está errado. É argumento consequencialista que se diz. É isso, né? Assim, eu costumo dizer que às vezes beira um lavajatismo fiscal, né? Tem que ser, a lei não fala isso, paciência, vamos lá. E aí o que acontece? Gera um backlash, um efeito rebote, né? Porque essas instâncias atingidas vão ao Poder Legislativo e aí eles alteram a lei para incluir cada vez mais rubricas que não são tributadas. Ou seja, a gente não atinge a finalidade, pelo contrário, perde a receita, gera insegurança jurídica, ações de bilhões girando aí no judiciário, podendo trazer um custo enorme, né, para o Estado brasileiro. Então era melhor arrumar casa. E eu pessoalmente defendo, né, que a solução é até relativamente simples, né? Bom, no Brasil nada é simples, né? Mas enfim, a saída legislativa... Academicamente seria teoricamente, né? Isso, Porque qual é a saída, né? A Constituição, ela de fato tem um limite à incidência de contribuição previdenciária, que é adstrita a rendimento do trabalho, muito claramente lá, explicitado no 195, inciso 1, a linha A. Então, o rendimento de capital está fora. Tipo, um PLR, por exemplo, na minha visão, é uma não incidência, porque é rendimento do capital, não do trabalho. Mas o mesmo artigo 195, parágrafo 4º, diz que lei complementar pode estabelecer novas fontes de custeio para a Seguridade Social.
E o STF já disse no passado que se tiver aí um bis in idem, etc., não tem problema, né? Então, se tiver uma lei complementar hoje dizendo que qualquer benefício adicional paga um trabalhador, ainda que de natureza indenizatória, ainda que desprovido de componente contraprestacional, tem incidência, acabou. Resolveu o problema. A lei complementar de uma página. E aí tudo passa a ter incidência. O Fábio, você falou da questão da contribuição patronal sobre a folha de salários, que seria uma grande receita para financiamento da Previdência, mas como é que você vê? Porque até assim, até a incidência que você está falando está limitado ao rendimento do trabalho. Eu tenho visto, né, no mundo aí, acho que o pessoal todo está vendo, né, no dia a dia, um movimento muito grande de transformar o trabalhador em empreendedor, e esses empreendedores seriam empresas, CNPJ, pejotização, mas no mundo real eles não são empreendedores. Uma vez eu fui cortar o cabelo conversando com o barbeiro e ele falou que não, eu não tenho carteira assinada não, eu sou MEI. Como é que você vê esse movimento? Porque, a princípio, isso seria rendimento do trabalho, quando o barbeiro paga ao pessoa que está cortando o cabelo via empresa, pagando empresa, isso contaria como rendimento do trabalho? Ou não seria rendimento do trabalho, seria uma relação entre duas empresas? Que, na verdade, ele não é empresa, né? Ele é um... Isso é um debate muito interessante também, que envolve a pejotização, né? Um tema hoje muito atual. O que acontece, né? E isso não necessariamente seria um problema absoluto no custeio previdenciário, porque se, por exemplo, eu aqui viro uma PJ para prestar serviço a uma empresa que, a princípio, deveria ser na forma CLT. Aí o que acontece? Esse empregador, ele eventualmente, entre aspas, né, esse empregador vai ter alguma vantagem fiscal, claro, não vai pagar FGTS, etc., não vai ter que me pagar férias, 13º, mas eu aqui na minha PJ tenho contribuição previdenciária sobre meu prolabore. O que acontece é que o prolabore acaba sendo um valor ali usualmente baixo, né, por volta de salário mínimo, e o benefício vai acabar sendo limitado a isso. Então tem um componente de precarização, sim, mas ali há o recolhimento previdenciário, a cobertura não deixa de existir. No MEI é um caso um pouco pior, né, porque o microempreendedor individual até tem contribuição também, só que é uma contribuição que atuarialmente não chega nem perto, né, de ser suficiente para custear o benefício daquela pessoa no futuro. O que eventualmente se discute pô, olha só, antes isso do que nada, né? Pelo menos esse cara aí não paga alguma coisa, não vai ter que depender da assistência social no futuro, né? Mas são questões controvertidas, sim, e expressam a necessidade da gente pensar em outras fontes de custeio. Eu dei essa sugestão aqui de alargar hoje a base de incidência previdenciária, tornando o modelo até mais justo, né? Porque o padeiro da esquina ali não tem PLR, não tem stock option, não tem nada disso, né? Então vamos todo mundo pagar igual. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar outras soluções aí, né? Eventualmente, alguma tributação adicional, grandes fortunas, que é um debate também muito peculiar. Quase impossíveis aí. Mas não incide... Agora eu vou ter uma dúvida aqui. Não incide contribuição previdenciária sobre stock option, né? Ou incide? Então, essa é uma discussão hoje que está em aberto. Está aberto, né? Tá em aberto. Se é rendimento do trabalho ou não. É porque que acontece, assim, que eu percebo que o capital, né? E aqui falando dos grandes capitalistas, gente que tem muito dinheiro e pessoas que não são vistas como, no nosso cotidiano, como empregados, na verdade são vistas como outro tipo de trabalhador, eles conseguem nomear rubricas como stock option. Isso não existia um tempo atrás. Era um dinheiro que o cara ganhava e hoje você tem você vai dando mais novas formas justamente para fugir da incidência. Porque na minha concepção tudo isso é trabalho, tudo isso é um rendimento do seu trabalho. Mas você dá nomes diferentes para poder fugir dessa incidência. Não, tem isso. Aí o que acontece, né? Como dizia Shakespeare lá no Romeu e Julieta, a rosa não deixa de ser uma rosa porque você dá outro nome, né? Se chama de margarida, vai continuar sendo rosa, o perfume é o mesmo, né? E aí o que acontece? Às vezes a gente encontra no mercado fraudes, né? O indivíduo ali pagando, na verdade, uma retribuição pelo trabalho, e aí dá um nome de PLR, Stock Option, e um abono aleatório. Você olha aquilo, peraí, mas como é que isso aqui funciona, né? Ah, essa pessoa recebe isso aqui porque vem trabalhar todo dia, de segunda a sexta. Não, pô, isso aí é salário, né? Agora, há situações em que você tem um modelo efetivamente construído em que é difícil você enquadrar aquilo como salário, porque é um pagamento aleatório, que pode acontecer ou não, é um pagamento que não é habitual, é um pagamento que
depende do comportamento do mercado, né? No caso stock option, o trabalhador vai ganhar se a ação subir, né? Não depende do empregador, né? Depende do mercado. E aí, enfim, fica difícil enquadrar isso como salário. Eu vejo uma discussão muito, muito comum também, às vezes fazendo esse argumento, né? Que com todo respeito eu discordo. Olha só, se o cara tem um contrato de trabalho e recebe aquele valor, logo aquilo é salário. Eu costumo dizer, olha, isso não tem fundamento doutrinário, jurisprudencial, tá errado, porque às vezes você recebe algo em virtude do contrato de trabalho, mas não é contraprestacional. O equipamento de proteção, por exemplo, né? O empregador não sai dando EPI para quem está passando na rua, né? Por empregado, porque a lei manda, isso é salário. Não. Tem verbas indenizatórias variadas também, diária de viagem. Então, enfim, acho que o caminho não é esse, né? É como eu dizia antes. Às vezes, a administração tributária tenta, pela via interpretativa, dar um drible nessas limitações constitucionais e legais à incidência de contribuição previdenciária. E o que eu estou pontuando aqui, isto não funciona. Isso gera uma insegurança absurda e gera um efeito rebote de que a lei vai sendo ali cada vez aumentada, ampliada nas dispensas de incidência. E aí a gente tem que pensar seriamente, né? Aquela história de levar o direito tributário a sério, né? A gente fica muito ali no debate, às vezes, quase alegórico, né? Dividendos, né? Será que tributação de dividendos pode ser um caminho, né? E as pessoas falam, às vezes falam para os alunos, amigos, pô, Fábio, você no seu escritório, você não é PJ? Você paga imposto de renda sobre seus dividendos e tal. E aí eu falo, gente, olha só, dá para misturar alhos com bugalhos, né? Muita gente vira pessoa jurídica, a gente até conversou sobre isso hoje, por imposição de mercado, né? Se eu hoje quero advogar como pessoa física e vou bater na porta dos meus clientes, eles vão dizer o quê? Pô, Rafa, tá maluco? Não, que tem que ser pessoa jurídica, emitir nota fiscal, até porque eu não quero pagar cota patronal previdenciária ao te contratar. Porque quando uma empresa contrata uma pessoa física ainda como autônomo, tem contribuição. 20%, ou seja, o próprio Estado brasileiro cria ali um arranjo tributário em que me obriga a ser pessoa jurídica, senão eu não consigo trabalhar. E aí, sobre a pessoa jurídica, tem COFINS, né? Tem PIS, tem CSLL, tem RPJ. E eu já fiz essa conta, né? Um escritório pequeno como o meu, né? Se eu fosse tributado só na física, claro, a alíquota é maior, mas aí você deduz o aluguel da sala, a conta de luz, o salário dos trabalhadores, etc. A diferença não é muito grande, não. Dependendo do ano, até empata, né? E aí a gente fala, esse negócio de tributar dividendos, jabuticaba, etc. Mais ou menos, né? Porque tem sistemas também, a gente encontra isso nos Estados Unidos, Europa. O modelo norte-americano é bem interessante, né? Que eles têm lá os C Companies e S Companies. Aí a S Company, que seria as empresas menores, né? Com o meu escritório de advocacia, qual é a solução deles? Não paga imposto na empresa, mas paga só na física. Aí você evita essa dupla incidência, entendeu? Agora, empresas maiores, um grande banco, aí não pode ser S, tem que ser C. Aí paga na empresa e paga na pessoa física. Porque já não é o mesmo bolso, né? Essa expressão que o Chueiro volta e meia usa, né? Pô, mas é o mesmo bolso, né? Aquela pessoa jurídica é aquela pessoa. Talvez no Brasil seria a diferença entre sociedade simples e sociedade empresária, pode ser, mas enfim, falta ver isso com algum equilíbrio, né? Não é só aquele discurso de palanque, está tudo errado, tem muita coisa errada, sem dúvida, né? Mas acho que falta essa perspectiva mais ponderada, né? De como eventualmente superar essas brechas, melhorar a arrecadação com o que temos hoje e pensar em outras adequações do ponto de vista atuarial também, né? Incentivos à natalidade, se discute muito também hoje no mundo. Mas olha só, tem esses regimes menores, não tem? Acho que o Rio de Janeiro tem um fundo para os funcionários públicos, né? Muitas empresas têm, né? Fundos gigantescos. Fundos de pensão, sim. Fundos de pensões. Você acha que isso poderia ser uma solução ou, na verdade, um problema? Porque, afinal de contas, no final do dia, mesmo a pessoa se aposentando por um regime dela próprio, ela também passa a ter direito pelo regime da Previdência Social, pela idade mínima, não é isso? 65 anos, se eu não me engano, hoje em dia, todo mundo tem direito, não é aí isso? Depende, esse é outro podcast, né? É outro podcast? É muita regra aí. Né? Mas você acha que esses fundos, por exemplo, que a gente vê, às vezes municípios também tem, né, para os servidores ali do Legislativo e tudo. Tipo um fundo complementar, né? A aposentadoria que você está falando, tipo... A PGF não tem não, Júlio? Um regime próprio de previdência? Fundo préstimo, não, né? tem um fundo complementar e tem o fundo... Aí você contribui para os dois. Você contribui para o INSS. O que acontece? Praticamente foi todo mundo obrigado, né? O que acontece? Previdência brasileira,
ela tem uma subdivisão, né, digamos assim. Tem os regimes básicos de previdência, dentro deles o INSS, o regime geral, que é aquele que a maioria dos brasileiros estão ali vinculados. Tem os regimes próprios de previdência de servidores públicos. Então, por exemplo, o Júlio está vinculado lá ao regime próprio da União, e é mandatório, obrigatório. Eu sou obrigatoriamente vinculado ao regime próprio do Estado do Rio de Janeiro, porque eu sou servidor do Estado do Rio de Janeiro, sou professor da UERJ. No meu caso, então, e o Júlio também, por eventualmente ter outra atividade, quer dizer, não sei. Estou aqui botando o Júlio aqui. Tem aqui o podcast. Não, o Júlio é influencer também. Aí, por outra atividade, claro, lista, né, como a minha, né, a gente se vincula também ao regime geral. Então, essa dupla vinculação mandatória obrigatória é possível, não tem problema nenhum. Em paralelo, a gente tem os regimes complementares, que são aqueles de adesão voluntária, né, de índole privada, que estão representados ali principalmente aí pelos fundos de pensão. Entidades abertas também, mas principalmente fundos de pensão. Petros, esse aí. Exatamente, Previ. E hoje é comum que o servidor público tenha também esse fundo de pensão, né? Aí tem a FUNPRESP, né? Eu tenho o RJ-Prev aqui no estado do Rio de Janeiro. E mesmo trabalhadores que não tenham um vínculo com fundo de pensão podem procurar no mercado, né? As entidades abertas de previdência que oferecem esse tipo de cobertura. Aí você me perguntou, será que isso é a solução? Olha, isso acaba sendo o resgate do modelo capitalizado como solução, né? E que a gente, pela experiência internacional, né, viu que é uma não solução, né? Porque, novamente, o modelo capitalizado, ele oscila muito, ele traz uma insegurança. Por mais regulado que seja, né, por mais controle que haja ali. A gente viu no Brasil, no passado recente, né, o que aconteceu com o fundo de pensão estatal, todo o prejuízo que tomou lugar ali. Né? E a gente tem que ter em mente o seguinte, né? Na história humana, aí, Estado contemporâneo pelo menos, quando tudo dá errado, né, todo mundo corre para quem? O Estado. E o Estado tira dinheiro da onde? Da sociedade. Então, o modelo de repartição é o que está funcionando aí arriscar anos, né? 5 mil anos, né? Porque o modelo de repartição, antes da criação do sistema estatal, é o que vigia na nossa família, né? Lembra aquela história do produtor rural que diz, olha, eu vou ter um monte de filho que eu preciso de braço aqui para me ajudar. Quando eu tiver velho, alguém vai me trazer comida. Então, a repartição é uma visão ampliada, né? E estatizada desse modelo familiar medieval de proteção humana, que permitiu chegar onde chegamos hoje. E o modelo desses fundos complementares, então, é um modelo de capitalização. Então, aí eles pegam esse dinheiro e investem em alguma coisa, em ações, por exemplo. Mas esses fundos, por exemplo, essa é a grande diferença, né, Fábio? Se eu entendi bem, porque uma vez estava conversando com um colega advogado que ele é especializado em montar fundos, né, assim, de empresas. Ele fala, Rogério, é basicamente uma contrapartida de 3% e você segura 3% ali da folha de pagamento do sujeito, né? E não deixa de ser até uma retenção do talento ali também, não deixa de ser uma política interessante. Pô, que jogada, mas ali, por exemplo, o sujeito não tem pensão, o sujeito às vezes não tem os auxílios que a gente tem, né? O auxílio acidente, né? E tudo isso. O que acontece, né? Se for um trabalhador, vamos dizer, uma pessoa, um empregado, seletista, pessoa que exerce atividade remunerada, essa pessoa tem a vinculação obrigatória ao regime geral, ao INSS. Isso é mandatório por lei, não é à toa, contribuição social é tributo, né? Prestação pecuniária compulsória, porque começou a trabalhar, se vincula automaticamente ao INSS, tem que contribuir. Dentro dessa contribuição, há ali direito à aposentadoria por idade, por invalidez, pensão por morte, benefício por incapacidade, está tudo coberto. Em paralelo, né, muitos empregados nessa situação têm a opção voluntária de aderir ao modelo de previdência complementar. E aí há esse aporte normalmente dividido, né? O participante paga X, o empregador também paga ali X. E nesse fundo de pensão, o foco acaba sendo um complemento ao benefício por idade avançada. Sim. Agora, nada impede que essas entidades tenham também cobertura de risco, em virtude de invalidez, de morte, como um seguro, né? Aí vira um pecúlio, né? Não é bem... Depende do arranjo, né? Mas isso é possível, sim. Isso pode acontecer. Mas aí, caramba, e agora eu achava que eu não lembrava que o fundo complementar tinha esse modelo de capitalização. Então, o risco é mandatório até. O risco até aumenta. Então, por que não deixar
Porque não lembro se pro servidor público esse fundo complementar, eu acho que era obrigatório, né? Era voluntário também? É voluntário. Voluntário, O que né? que acontece? É que o lembro servidor novo, ele já entra na regra nova de aposentadoria, que é o teto do INSS. Mas a adesão à Previdência Complementar é sempre voluntária. Ah, tá. Então ele não vai se aposentar com salário integral, ele É vai. isso. Mas Se ele quiser ter aquele salário que ele tinha enquanto Sim. ativo, ele vai ter que Sim. fazer. Imagina hoje o jovem advogado vira procurador da Fazenda Nacional, agora, 2025. Ele vai entrar para o regime próprio da União, vai contribuir só sobre o teto lá do INSS, os R$ 8.000, não para o INSS, mas para o regime próprio da União, e vai se aposentar no máximo com 8 mil. Ele pode dizer, olha, tá bom. Ou ele pode dizer, não, eu quero fazer aqui o fundo de pensão da União, FUNPRESP. Ele pode dizer que não, prefiro eu gerenciar o meu dinheiro. Nem Vai, entrar cada no um fundo escolhe. complementar. É porque o que acontece, Júlio, é que pessoas como você, né? Você já era servidor público federal quando foi criado o modelo de previdência complementar da União. Aí, para essa turma, houve a opção de aderir àquele sistema. Verdade, e aí você verdade. teve lá o benefício especial. Você aderiu, Júlio, a Tô propósito? tendo consultoria grátis aqui com o Fábio. Tem que puxar pela memória, hein, Júlio? Não, Tem que- eu lembro. Eu até lembro que eu fui te perguntar isso na época, cara. Olha aí. Aí o Fábio falou assim. É melhor Não. aderir. Eu acho uma boa, Aí ele né? falou assim: não, melhor aderir e para pagar pelo INSS para não deixar muito dinheiro com o Estado. Ou seja, daquela visão de. É isso. Falei isso. Eu falei, beleza, eu não vou deixar dinheiro pro Estado, não. Vou ficar eu mesmo. Não, não foi assim, mas falou assim: é melhor gerir o próprio dinheiro. E aí eu aderi e você faz a gestão do seu próprio dinheiro. Você dilui o risco, né? Porque agora, assim, você vai colocar o seu dinheiro num fundo que está investindo em ações, então é melhor você mesmo investir. O que acontece? É lógico que eu tô falando vantagem- isso aqui, ó, opinião pessoal, não. A opinião da Fazenda não é nada disso. A vantagem de você entrar para um fundo de pensão patrocinado é que tem mais alguém pagando junto, né? Tem Então isso. você Né? paga 100, tá lá a União pagando mais A 100. União paga outra parte lá. Ou seja, para isso dar errado tem que se fazer muita força, né? Essa aqui até já deu. Esse é o problema. É o problema. Mas enfim, E sabe qual é o paradoxo? Que eu acompanho o mercado financeiro, muito gestor de fundo, onde eles preferem alocar? NTNB. Tesouro, né? Ainda mais como está essa taxa agora aí de com IPCA a mais taxa 7. Selic alta, Aí, tipo, facilita a vida. então, no final das contas, é o tesouro que está, de certa forma, monetizando também esses recursos Sim. que vão ser utilizados ali para garantir a apostadoria lá, né? Dos Fábio, fundos privados. Você falou de que a reforma tributária foi uma oportunidade para arrumar a casa. E arrumar a casa seria acabar com todas as suas contribuições? E fazer Essa assim, ó, vamos sido a minha tese. de acabar. Eu lembro que você escreveu na sua tese, foi de doutorado, não foi? Aquele livro de Literalmente a minha tese. Previdência. no Como é que era Estado o título? contemporâneo. Estado contemporâneo. Eu lembro Era que eu lembro até assisti a sua banca, eu lembro que tinha esse debate na sua sustentação ali na defesa de colocar os impostos como financiando a seguridade. Como Mas, elemento principal de financiamento do Estado brasileiro, ponto. E aí incluindo tudo. então não teria mais nenhum tributo vinculado, nenhuma contribuição tributo social. vinculado é um negócio que não faz sentido, né? É aquela coisa que os financistas já do século XIX ficavam de cabelo em pé. Fala, gente, pelo amor de Deus. O direito tributário, ele vai ganhando espaço frente ao direito financeiro, muito por isso, né? O direito tributário, olha o seguinte, filho, eu estou olhando aqui para essa receita. A gente vai buscar diante dessas manifestações de riqueza. Aí você perguntar para o direito tributário para onde é que vai esse dinheiro. Não faço a mínima ideia. Pergunta lá para o direito financeiro, vai lá, lê orçamentária, que vai estabelecer as prioridades do dispêndio público, né? E aí, quando vem a contribuição, a parafiscalidade, querendo carimbar aquele dinheiro a determinado fim, foi um retrocesso, né? Dentro das premissas do direito tributário. Não é à toa que a única parte que o Eliomar Balheiro quase perde a linha no livro dele, né, no curso, é quando ele fala de parafiscalidade, né? Pô, que maluquice isso, né? Voltamos no tempo. Mas o Sistema S não. O Sistema S não tem como, que é Sebrae, SEC, Senac, que é isso dá quase 5% outro da folha. podcast também. É outra coisa. É. Já tem 2 podcasts extras. Estou anotando aqui, hein, Fábio. Anota aí. Vamos te convidar o aqui. Ricardo Lobo Torres falava que o PiscoFins, agora eu não sei se ele falava do PiscoFins, era do PiscoFins, que ele dizia que era um imposto vinculado. É isso. O Ricardo, eu cheguei a conversar com o professor Ricardo Lobo Torres sobre isso, né? Assim como o Ricardo Lodge também, eles, assim, são menos iconoclastas do que eu, né? Porque eu falo que acabar com essa porcaria toda, eles tentam, dentro do que tem hoje, né? No sistema normativo brasileiro, racionalizar aquele negócio, né?
e dizer, olha, isso aqui se qualifica sim como uma espécie autônoma em virtude desse aspecto ou daquele, só que está cada vez mais difícil fazer isso, né? As próprias contribuições, uma característica que resistia era a questão da afetação da receita a determinado fim, que, volto a dizer, é um atributo esquisito, mas enfim, era um atributo. Agora nem isso, né? Porque com DRU, como é que é isso? Não, e Vinculação de 70%. a nossa experiência histórica no Brasil, a gente sabe que essas criações de tributos para afetar não funcionam. A CPMF foi um Sim, exemplo, sim. né? A contribuição, criaram uma contribuição justamente para melhorar a saúde. Acho que agora eu não lembro quem era o ministro da Saúde que insistiu. Adib Jatene, na época do governo Collor, depois foi foi ministro da Saúde do governo Fernando Henrique. Ele lutou para que essa CPMF fosse criada. E eu acho que ele deu uma entrevista uma vez pro Roda Viva dizendo justamente isso. Olha, nunca foi para saúde. Quando foi criado isso, já foi para criar para pagar juros e dívida da União. Superávit primário. Superávit primário. Então, o modelo de contribuição social, na sua opinião, está falido? Tá. Ó, quer ver um exemplo ótimo? Contribuição de iluminação pública. Os municípios estavam criando taxa de iluminação pública, aquele exemplo de sala de aula, né, do que não pode ser taxa, né? Iluminação pública. Não é serviço público expressivo e divisível. O STF falou, filho, não pode, né? Taxa de iluminação pública. Você não anda na rua, não tem um poste, né? Quem sabe no futuro o drone, né? Vai te seguindo, aí médio que cada um tem o seu drone, né? Aí o que faz o Poder Legislativo brasileiro? Olha, não seja por isso, vamos criar a contribuição de iluminação pública. Virou assim um arremedo para resolver isso. Tem muito debate, que espécie é essa? É, tipo, é um imposto afetado? Aí quando eu dou aula disso, eu falo para os alunos, ó, vocês escolham aí onde é que vocês querem enquadrar, porque isso aí não faz sentido. O ente que arrecada não aplica a destinação do recurso. O que faz, Fábio? Quando não aplica? Esse que é também uma grande Isso é pergunta. outra discussão interessante também, né? O destino da arrecadação. Né? Havendo desvio de finalidade, porque aí o contribuinte pode olhar, eu tenho direito a repetir em débito? Se eu paguei essa contribuição, ela não foi aplicada naquele FII específico? Isso é um ponto que eu cheguei a sustentar no STF também na condição de amigos, uma questão que envolvia desvio de finalidade de contribuição, né? E aí, enfim, minha opinião é que, havendo desvio de finalidade, deveria haver alguma responsabilidade administrativa até, pelo menos, né, administrativa do gestor, que a lei manda, você descumpriu a lei, qual é a sanção para isso? Né? Não, eu vi no vai botar na conta do servidor público? Não, Júlio, não, mas olha só, eu vi no noticiário jurídico, tem, acho que é alguma capital, acho que é Campo Grande, eu não vou ter certeza aqui agora, mas eu vou pesquisar melhor, que entraram com uma ação civil pública, se eu não me engano, questionando isso, porque a arrecadação lá da taxa de iluminação pública do município superou em 50 milhões. Né? Então, eles estavam exatamente questionando por que não reduz essa contribuição, né? Ou não dá a destinação, ilumina onde não tem e tal, né? E também tá lá e usa para quê? Às vezes a gente já conversou isso aqui do podcast, né? Muitas vezes tem município que faz festas, eventos e festa daquilo, festa daquilo outro, mas as necessidades básicas não estão sendo devidamente iluminadas. Exatamente. Iluminadas, né? Ô, Fábio, você sustentou lá essa tese do destino da arrecadação que deveria ser responsabilizado o gestor e também a repetição do indébito. Eu falei que repetição não caberia. Não caberia repetição. Porque senão ia incorrer no mesmo erro, né? A gente está discutindo desvio de finalidade, né? Não, cara. Se o dinheiro foi para outro fim público errado, mas foi para o fim público, devolver para o contribuinte já está mais errado ainda, né? Seria outro desvio de finalidade também. Não, porque atributo, por exemplo, se você sustenta que o desvio de finalidade ocorreu e o destino da arrecadação integra a própria estrutura do tributo. Mas eu não falei isso. Não, agora eu estou dizendo, refletindo. Porque a contribuição social é isso, entendi. né? Da estrutura dela. A tese era essa. Por que eu estou falando isso também? Porque esse problema vai surgir de novo, embora o Sérgio André Rocha já disse que não concorda comigo, né? Falou lá no evento. Esse problema vai surgir no imposto seletivo. Você cria um imposto baseado num tributo que vai ser para evitar aí, para estimular, para desestimular com comportamentos prejudiciais à saúde ou venda de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Se você não usa aquele valor que vai ser arrecadado para isso. Eu não concordo também, não. Tu acha que não vai surgir essa tese? Gente, imposto é imposto, né? Perdão da tautologia, é para gerar receita. E aí, claro que há impostos, e esse, em tese, pelo que a gente polêmico, vê, né? É um foco ali realmente no componente ali extrafiscal. Porque poderia ser uma contribuição massiva, podia ser massiva. Fonte de receita. Então, é aquela história. Eu até como professor de direito financeiro tendo a prestigiar o orçamento. Para onde é que esse dinheiro vai? Não sei.
Vamos ali na sala do lado, né, perguntar para o direito financeiro. A lei orçamentária que vai estabelecer como esse dinheiro arrecadado pelo imposto seletivo vai ser utilizado. De repente, o legislador vai chegar à conclusão, não, olha só, esse dinheiro está sendo mais necessário nessa outra finalidade aqui, e não nessa. Vai deixar na mão do gestor, então, decidir para Sim, onde vai o dinheiro. sim. O problema é que eu acho que essa posição aí vai falir a Seguridade. Se fosse só com imposto. Vamos supor, Então. vamos começar tudo com imposto. O gestor fala, olha, quero saber de Seguridade, estou preocupado aqui com... A eleição do próximo ano. É, Eu quero fazer um estádio de futebol. eu quero aumentar a Fazer eu a quero Copa do aumentar minha Mundo. visibilidade no mercado, entendeu? Eu quero Isso favorecer. é um outro componente esquizofrênico do direito financeiro brasileiro, né? Porque o que acontece? Na teoria a gente fala, gente, o tributo, em regra, ele não pode ser vinculado. O legislador, ele tem que ter opção ali de estabelecer prioridades do dispêndio público. Se chega o dinheiro todo carimbado, o que eu estou fazendo aqui, né? É só pegar um dinheiro aqui e passar ali para o outro lado, né? Tipo, a rainha da Inglaterra, a pessoa falava isso. Agora, vamos ver, por outro lado, há uma desconfiança muito grande, né? Tanto no executivo como no legislativo, de como esse dinheiro vai ser aplicado. Aí, ao mesmo tempo, a própria Constituição vai fixando ali percentuais, né? Destinos privativos. Olha, tem que gastar tanto em saúde, tanto em educação, porque senão corre o risco de virar tudo festa, né? Virar festa junina. E aí, como é que a gente resolve isso? Só acho perigoso num ambiente de orçamento secreto, num ambiente de que a gente não sabe para onde está indo dinheiro, você criar uma estrutura de sustentação do Estado baseada só em impostos, vai deixar na mão realmente... Seria mais democrático? Seria, porque nós elegemos aquelas pessoas, elas decidem como vai ser gasto. A Constituição... Mas se não carimbar o dinheiro, você fica com esse receio, né, Júlio? Que dane-se aposentado, que vai aposentar daqui a 40 anos. Vou usar esse dinheiro agora para me eleger. O que acontece? O gestor lá que está aplicando a lei, ele vai prestigiar os grupos de interesse que estão fazendo mais pressão. E a gente sabe que, por exemplo, vamos pensar aqui, pobre não é grupo de interesse de certas pessoas, né? Então, não tem nem classe, né? Quem é da classe dos pobres, assim, defendendo os pobres, realmente, não é uma classe. Então, eu acho que o gestor que tem a oportunidade de mexer no orçamento e dizer para onde vai o dinheiro, ele vai escolher os grupos que estão mais pressionando lá no Congresso. Então, eu acho que a Seguridade... Assistência já era. Mas será que isso já não acontece hoje? Então, esse é o problema, já acontece, não sei. Eu lembro quando, na última reforma da Previdência, o Unafisco, né, que é muito engajado e tudo, você deve ter recebido, né, Fábio, fez um vídeo falando assim, que não é verdade que a Receita Federal é deficitária, porque eles fizeram lá o cálculo considerando toda a arrecadação essa discussão também é de trilhões também, né? Aí fala assim, não, cálculo autorial é somente sobre as contribuições previdenciárias que são retidas da folha de pagamento, né, e também pagas pelo empregador, aí é sem limite, né, 20% sobre tudo, não tem um limite ou não deve ser considerada totalmente, Fábio, a arrecadação da Seguridade Social. Cara, isso lembra aquela anedota que você só confia na estatística que você mesmo manipulou, né? Mas assim, estatística é brava. É claro que estou brincando, né? O pessoal lá do Científico da FIS, pessoal super sério, conheço eles lá, gosto deles. Mas a questão é que cada um tem uma conta diferente com base nas suas premissas, né? E as premissas que eles adotam são até razoáveis. Falam, olha só, tem que somar aqui a renúncia fiscal que ocorre nessa situação, tem que ver esse valor aqui que se perdeu, e vamos juntando isso tudo, tem que tirar essa despesa, que isso não é previdência, na verdade tinha que ser pago pelo Tesouro. Faz sentido. Aí você chega a um resultado azul. A questão é, ainda que a gente admita essas premissas de cálculo, como eu disse, são razoáveis, o fato é que esse azul está diminuindo, né? Então, enfim, de repente, a gente não está à beira do precipício, mas está 100 metros do precipício, uma hora ele vai chegar, né? E aí vamos fazer o quê? Não, toma 100 metros, então vou sentar aqui, tomar mais uma cerveja e esperar o ônibus ficar aí. Pela questão demográfica, né? A questão demográfica aí tá pegando... É isso. O Fábio, a gente tá com o nosso tempo estourado aqui, a gente quer agradecer, né, a sua presença, Fábio, excelente. Amigão, Zamba, famoso Zamba pros amigos, e suas considerações finais, se quiser dar um alô aí pra galera. Gente, queria só agradecer a oportunidade, né? Eu me considero um cara meio jurássico para essas coisas. Assim. E aí, tô me sentindo até numa rádio aqui falando no microfone. Mas foi legal trocar uma ideia sobre esses assuntos, né? E às vezes conversando a gente tem novas ideias, encontra soluções. E aí espero que quem esteja nos ouvindo aí goste. E com certeza já tem uns episódios aí pra frente. Vamos falar Sistema S. Sistema S, voltava a falar de Sistema S. Eu queria estressar mais a questão do limbo previdenciário. Que problema é esse, né, Fábio? Você deve lidar isso direto também, né? E tudo, né? O pessoal da Previdência é imaginativo, né? Essas questões. Verdade. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast. Não esquece de
seguir. Se inscrever no Continua aí, canal Rogério. também, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, é isso aí. Estamos nas redes sociais também, né, Júlio? Estamos nas redes sociais. Forte abraço aí, pessoal, e até a próxima.